No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Danilo invade o quarto de Filipa tentando ajudá-la, mas é surpreendido por Nina. "O que você está fazendo aqui?" questiona ela, vendo o rapaz com os frascos de remédio. Desesperado, ele revela: "O Jaques está dopando a Filipa. Ela corre perigo." A jovem fica em choque sem imaginar que naquele exato instante, Jaques promete destruir Danilo se ele abrir a boca. Enquanto isso, Tânia, disfarçada de enfermeira, observa Samuel de longe no hospital. O rapaz, movido pela desconfiança, visita Ricardo, que permanece em coma. "Por que fizeram isso com você?" murmura ele, sem notar que é vigiado pela aliada de Jaques. Em outro ponto da cidade, Tânia informa a Wanderson sobre o estado de Ricardo e dá uma ordem direta: encontre Patrícia antes que Samuel descubra o que aconteceu naquela noite. O comparsa tenso responde: "Isso muda tudo." Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na delegacia, Valquíria surpreende Samuel com uma revelação bombástica. O inquérito sobre a morte de Abel aponta Wanderson como principal suspeito. "Isso não faz sentido", reage o jovem, mas a detetive garante: "As provas são claras, Samuel." Mesmo assim, ele sente que há algo maior por trás de tudo. Paralelamente, o clima esquenta entre Danilo e Jaques. "Você está brincando com a vida dela", grita o rapaz. O vilão, sarcástico, rebate: "Não se meta no que não entende, moleque." A tensão cresce e termina com Jaques ameaçando: "Se insistir, vai se arrepender de ter nascido." Enquanto os boás se afundam em segredos e ameaças, o núcleo jovem da trama ganha novos contornos. Bárbara convida Marlon para sair, e o encontro termina em beijos. A notícia chega aos ouvidos de Léo, que, tomado pelo ciúme, discute com Samuel. Ainda assim, o destino prega uma peça. Léo e Marlon acabam se reaproximando, deixando o coração de ambos em conflito e a história pronta para mais um turbilhão de emoções. Leona se tornará peça-chave na luta pela sobrevivência de Filipa dentro da mansão dos boás. A babá, até então neutra nos conflitos da família, passará a ser o elo entre a verdade e a esperança, tornando-se o verdadeiro anjo da guarda da patroa ao descobrir as artimanhas de Jaques. A mudança de postura da jovem começará após Danilo, desesperado e cansado de ver Filipa sofrer, decidir agir por conta própria para salvar a mulher que ama. Tudo começará quando Danilo confirmar que Jaques está alterando os remédios de Filipa com substâncias que a deixam dopada e vulnerável. O rapaz ficará transtornado ao perceber que ninguém dentro da casa parece notar o que está acontecendo. Ele tenta alertar Nina, acreditando que a filha de Filipa seria a primeira a entender a gravidade da situação. No entanto, Nina reage com ironia, acusando-o de querer apenas afastar Jaques da mãe. "Você nunca aceitou que ele cuidasse dela, Danilo. Está inventando isso para provocar briga", dispara a moça, deixando-o sem chão. Injustiçado, Danilo decide seguir sozinho. Movido por um sentimento de urgência, compra os remédios corretos e passa noites em claro planejando como entregá-los a Filipa sem que Jaques perceba. É nesse momento que ele pensa em Leona, a babá dedicada que conquistou a confiança da atriz e de Sofia. Danilo procura a moça em segredo e lhe pede ajuda. "Você é a única pessoa em quem eu posso confiar agora. Se a Filipa continuar tomando o que o Jaques dá para ela, vai morrer", diz, com os olhos marejados. Leona se espanta com a revelação, mas sente sinceridade nas palavras do rapaz. Ela hesita, com medo de ser descoberta, mas Danilo insiste. "Não precisa me contar o que vai fazer, só garanta que ela tome esse comprimido em vez do outro." Diz que é reposição, que o estoque acabou. A babá aceita o pedido, ainda sem entender completamente o perigo que corre. Ao chegar à mansão, Leona percebe algo estranho. As embalagens dos medicamentos estão diferentes das que ela costumava ver Jaques entregar. Ela mostra os frascos a Filipa, que estranha a situação. "Mas isso é estranho. O Jaques nunca deixa os remédios acabarem." Essa simples frase acende o alerta em Leona. A jovem começa a ligar os pontos,
As crises repentinas, os apagões, os lapsos de memória da patroa, tudo começa a fazer sentido. A partir daí, Leona decide agir. Sem revelar a Filipa a origem dos novos remédios, ela passa a administrar secretamente os comprimidos corretos. O resultado é imediato. Filipa começa a reagir melhor, acorda mais lúcida, fala com mais clareza e até recupera o brilho nos olhos. Eu me sinto leve, Léo. Parece que saí de um sonho ruim, comenta, sem imaginar que a babá acabara de salvá-la de uma tragédia. Jacques, no entanto, logo percebe que algo mudou. A melhora repentina de Filipa desperta sua desconfiança. Ele começa a observar cada movimento de Leona e ordena que os funcionários mantenham distância dela. Essa babá anda metida demais na rotina da casa. Murmura, gelado, enquanto a observa pelos corredores. Leona sente o peso desse olhar e entende que está lidando com um inimigo perigoso. Mesmo assim, ela não recua. Passa a agir com cautela, escondendo os remédios verdadeiros em lugares diferentes do quarto. Quando Jacques aparece inesperadamente, ela disfarça com naturalidade, inventando que estava apenas trocando os lençóis ou arrumando o guarda-roupa de Filipa. À noite, tranca a porta do quarto e vigia o sono da patroa, determinada a não deixar mais ninguém se aproximar dela com más intenções. Enquanto isso, Danilo vive sob constante tensão. Ele tenta manter contato com Leona de forma discreta, enviando mensagens codificadas ou bilhetes escondidos em roupas de lavanderia. Os dois formam uma rede secreta dentro da mansão, agindo na surdina para proteger Filipa. Se ele descobrir, estamos mortos, alerta Leona em uma das conversas, temendo ser flagrada por Jacques ou algum dos seguranças. Filipa, aos poucos, começa a lembrar de fragmentos de acontecimentos que Jacques sempre dizia serem delírios. A cada dia, uma nova lembrança ressurge. A briga que teve com ele na noite em que caiu da escada, a estranha troca de frascos na cabeceira, o gosto amargo dos comprimidos. Ela começa a duvidar da própria sanidade e, ao mesmo tempo, sente que algo terrível está sendo escondido. Leona percebe o avanço das memórias da patroa e decide não mais ficar em silêncio. Filipa, tem gente aqui dentro querendo o seu mal. E não é gente de fora. A atriz se assusta, mas a babá se cala antes de revelar nomes. Ainda não é hora, sussurra, temendo que a conversa seja ouvida. Nina, por sua vez, começa a notar a aproximação entre Leona e Danilo e passa a desconfiar que os dois estejam tramando algo. Em um jantar tenso, ela comenta com Jacques. A Leona anda se metendo demais na vida da minha mãe e o Danilo vive arranjando desculpa para voltar aqui. Jacques finge concordar, mas por dentro já elabora um novo plano para desmascarar os dois. Ele manda instalar câmeras no quarto de Filipa e ordena que um segurança siga Leona discretamente. A tensão cresce. Certa noite, Leona quase é flagrada trocando os remédios. Ela ouve passos no corredor e apaga as luzes, fingindo estar dormindo ao lado da patroa. Jacques entra no quarto, aproxima-se da cabeceira e examina os frascos. Curioso, pensei que restassem só 2 comprimidos, murmura, desconfiado. Leona prende a respiração até ele sair. Assim que a porta se fecha, ela volta a esconder os remédios verdadeiros dentro de um urso de pelúcia de Sofia, o único lugar onde ninguém ousaria procurar. No dia seguinte, Filipa desperta disposta e questiona. Jacques, por que eu me sinto melhor quando você viaja? O vilão, pego de surpresa, disfarça com um sorriso forçado. Coincidência, meu amor. Talvez porque eu te traga paz quando volto. Mas no fundo, ele percebe que está perdendo o controle da situação. Enquanto isso, Samuel, sem saber dos bastidores, nota que Leona anda estranha e tenta conversar com ela. A babá desconversa, mas o olhar aflito denuncia que carrega um segredo maior do que pode suportar. Tem coisa errada acontecendo nessa casa, diz ela em voz baixa. Samuel promete ajudá-la, mas ela o impede. Não se envolva, é perigoso. Você não imagina do que o seu tio é capaz. A partir daí, Leona e Danilo passam a operar como aliados invisíveis. Eles trocam informações,
planejam horários e combinam formas de evitar que Jacques descubra o que estão fazendo. A babá, cada vez mais corajosa, chega ao ponto de distrair o vilão para permitir que Danilo entre na mansão e substitua as caixas de comprimidos inteiras. Jacques, sentindo o cerco apertar, decide agir de forma mais agressiva. Ele finge um ataque de preocupação com o estado mental de Filipa e marca uma consulta com um psiquiatra indicado por ele mesmo. Na verdade, um cúmplice disposto a atestar a instabilidade da atriz. Leona escuta a conversa escondida e corre para avisar Danilo. Se ele conseguir esse laudo, vai internar ela de vez. É o ponto em que a tensão atinge o auge. Filipa, ainda frágil, percebe que todos à sua volta parecem conspirar, mas não sabe em quem confiar. Jacques manipula, Nina duvida, Danilo e Leona arriscam tudo. Dentro da mansão Boaz, o ar fica pesado e cada passo pode ser o início de uma nova tragédia. Leona, agora completamente envolvida, já não é apenas uma babá. É uma espiã silenciosa, uma protetora em meio à escuridão. Enquanto Jacques acredita estar prestes a eliminar todos os obstáculos, a babá prepara o contra-ataque. E é ela quem, nas sombras, garante que Filipa siga viva. Pelo menos por mais um dia. Filipa sofre acidente grave e depende de Danilo para sobreviver. Filipa, cada vez mais desestabilizada emocionalmente, começará a dar sinais de que algo está muito errado. Os remédios adulterados por Jacques começarão a surtir efeitos devastadores e a empresária, que já vinha oscilando entre surtos de euforia e momentos de completa apatia, perderá completamente o controle de si. A trama atinge seu ápice quando, numa manhã chuvosa, Filipa sai de casa desorientada e acaba sofrendo um grave acidente que colocará sua vida em risco. Tudo começa quando Danilo, já desconfiado de Jacques, tenta intervir. O ex-motorista havia notado que as pílulas entregues à patroa estavam diferentes e, em segredo, compra os medicamentos corretos. Mas sua tentativa de ajudar não passará despercebida. Jacques, manipulador e impiedoso, o confrontará numa cena de tensão máxima. Você acha que pode me enganar, Danilo? Eu sei que andou se metendo no que não deve, dirá o vilão com o olhar frio e ameaçador. O rapaz tentará manter a calma, mas Jacques o encurralará, arrancando das mãos dele os remédios verdadeiros. Esses aqui vão para onde deveriam, para o lixo, completará, jogando o frasco no chão e esmagando-o com o sapato. Enquanto isso, Filipa, sem saber de nada, começa a se sentir estranha. As vozes internas retornam, os pensamentos embaralhados dominam sua mente e ela entra em um estado de desespero silencioso. Decide sair de casa dirigindo, mesmo sem estar em condições. A chuva aperta, os faróis dos carros piscam em meio à neblina e o destino lhe prega uma peça cruel. Um momento de distração, um reflexo lento, e o carro de Filipa derrapa, batendo contra uma mureta. O som do impacto ecoa como um grito do destino. Por pura coincidência, ou talvez providência, Danilo passa pelo local. Ele vê o carro destruído e, ao se aproximar, se desespera ao reconhecer Filipa inconsciente ao volante. "Meu Deus, Filipa, não faz isso comigo!" grita, quebrando o vidro com o cotovelo para retirá-la de dentro. Sangrando, suja de lama e chuva, ela é carregada nos braços dele até o acostamento. Ele improvisa um torniquete, estanca o sangramento e chama socorro. A cena é intensa, quase cinematográfica. O ex-motorista tentando salvar a mulher que um dia foi sua patroa. E talvez ainda o seja no coração. Danilo a acompanha até o hospital e se recusa a sair da sala de espera. Os médicos dizem que ela está fora de perigo, mas que precisa de cuidados rigorosos. Quando Filipa desperta, confusa e com dores, o primeiro rosto que vê é o dele. "Você me salvou?" pergunta, com a voz rouca. Ele segura a mão dela e responde: "Eu só fiz o que qualquer um faria." Mas a tensão no ar entrega que há muito mais entre os dois. Algo que nunca foi completamente esquecido. No entanto, a notícia do acidente logo se espalha. Nina, namorada de Danilo, surta de ciúmes ao descobrir que ele estava com Filipa. "Você ainda gosta dela, não é?" "Eu sabia!" grita, jogando as chaves do carro no chão.
Danilo tenta explicar, mas Nina não quer ouvir. Salvou a ex-patroa, dormiu no hospital com ela e agora quer que eu acredite que foi só compaixão? Provoca, antes de sair batendo a porta. A ruptura é inevitável. O acidente de Filipa destrói mais do que apenas um carro. Destrói também um relacionamento. Enquanto isso, Samuel vê no ocorrido uma oportunidade perfeita para retomar o controle da situação familiar. Irritado, ressentido e movido por uma falsa sensação de justiça, ele procura seu advogado e dá entrada em uma ação judicial contra Filipa. Ela não tem condições psicológicas de cuidar da minha irmã. Olha o que aconteceu. Quase morreu. E podia ter levado Sofia junto se a menina estivesse no carro, argumenta. O advogado concorda e o processo começa a correr em segredo. Filipa, fragilizada e ainda em recuperação, será surpreendida com a intimação e verá sua vida virar um pesadelo jurídico. Jacques, por sua vez, manipula os acontecimentos a seu favor. Ele finge preocupação, mas, nos bastidores, comemora o caos. Perfeito. Um acidente, uma crise, uma guarda perdida, tudo caminha do jeito que eu quero, diz, com um sorriso cruel. O vilão aproveita a vulnerabilidade de Filipa para se aproximar de Samuel, tentando convencê-lo de que a empresária precisa ser afastada de vez da Boaz. Você está fazendo o certo, Samuel. Essa mulher é uma bomba relógio. Cuide da sua irmã e do seu legado, sussurra, plantando veneno em cada palavra. Enquanto isso, Léo, a babá fiel de Sofia, tenta manter a menina longe do turbilhão. Filipa tá dodói, mas vai ficar bem, tá? Diz com doçura. Sofia, esperta e sensível, percebe o clima pesado. O Samuel tá bravo com a Filipa? Pergunta. E Léo disfarça o desconforto. Porém, o pior ainda está por vir. Samuel, tomado por um senso cego de autoridade, decide que Léo não deve mais cuidar da irmã. O afastamento de Léo será um golpe duro para Sofia, que se agarra à babá chorando. Não vá embora, tia Léo, suplica entre lágrimas. A cena corta o coração e o público sente o peso da decisão impiedosa de Samuel. Léo sai sem olhar para trás, mas com os olhos marejados, prometendo a si mesma que ainda voltará para proteger a menina. Filipa, ao despertar para essa nova realidade, encontrará sua casa tomada por decisões alheias. Fragilizada, isolada e sem entender as manobras que ocorreram enquanto estava inconsciente, ela se verá cercada de pessoas que dizem agir por amor, mas que, na verdade, só querem o controle. Danilo, ainda ao seu lado, será o único porto seguro. Ele passa a cuidar dela discretamente, levando comida, acompanhando consultas e garantindo que ela finalmente tome os remédios corretos, escondendo tudo de Jacques. Mas a sombra do vilão paira sobre tudo. Jacques descobre que Filipa está melhorando e decide agir rápido. Ele visita o hospital e finge preocupação. Filipa, eu fico tão aliviado em te ver bem. Você me assustou, diz, segurando a mão dela, mas com um olhar de cálculo frio. Ela, sem saber de suas intenções, agradece. Você sempre foi um amigo, murmura. O sorriso dele é quase imperceptível, mas venenoso. Enquanto isso, Danilo e Nina seguem afastados, e o rapaz sente o peso das escolhas. No fundo, ele sabe que ainda carrega sentimentos por Filipa, mesmo que tente negar. Ela não é só a mulher que eu trabalhei para proteger. É alguém que eu nunca consegui esquecer, confessa a Léo antes da demissão dela. Então volta para ela, responde a babá com tristeza. Com o tempo, Filipa volta para casa, mas o ambiente parece outro, sombrio, silencioso, quase hostil. As flores da sala murcharam, os empregados andam em silêncio, e o retrato de Abel, que antes ficava sobre o piano, desapareceu misteriosamente. Danilo a ajuda a se sentar, tenta animá-la, mas ela percebe que algo profundo mudou. Estão me escondendo alguma coisa, não é? Pergunta com o olhar desconfiado. Ele hesita, mas decide não mentir. O Samuel entrou com um pedido de guarda. Sofia agora está morando com ele.
A notícia cai como um soco, o ar falta. Filipa leva as mãos à cabeça, respira com dificuldade. Tiraram a minha filha de mim. A partir daí, a atriz entra em uma nova fase de luta. Mesmo fragilizada, decide enfrentar o tribunal. Danilo promete ajudá-la a reunir provas contra Jaques, o verdadeiro responsável por seu colapso. Juntos, começam uma busca arriscada pelos medicamentos adulterados. Ele invade o escritório do vilão à noite e encontra uma pasta com recibos falsos e receitas trocadas. Provas de que Filipa foi vítima de manipulação química. Com isso, você pode recuperar tudo, até sua filha, afirma, mostrando os papéis. Do outro lado da cidade, Samuel se sente triunfante, acreditando ter protegido Sofia. Mas o sentimento de vitória logo se mistura com culpa. Ele vê a irmã brincar sozinha e percebe que a criança sente falta da mãe. Papai do céu, cuida da mamãe para ela não ficar triste, diz Sofia antes de dormir, e isso o destrói por dentro. O jovem tenta se convencer de que fez o certo, mas o coração o trai, e o público começa a ver rachaduras em sua determinação. Léo, agora afastada, tenta se reerguer trabalhando em outra casa, mas o vínculo com Sofia não se rompe. Ela recebe uma mensagem misteriosa. Um vídeo anônimo mostrando Jaques adulterando os remédios de Filipa. A gravação, feita antes do acidente, é o que faltava para virar o jogo. Léo corre até Danilo e entrega o pendrive. Com isso, ninguém vai poder negar o que ele fez, diz, firme. Samuel entra em guerra com Filipa e toma a guarda de Sofia e a disputa acirra batalha pelo poder na família Boaz. Uma verdadeira guerra será travada entre Samuel e Filipa, abalando de vez a estrutura da família Boaz. Dopada por Jaques e cada vez mais fragilizada, Filipa acabará sofrendo um grave acidente que mudará tudo. Aproveitando-se da situação, Samuel moverá um processo e conseguirá a guarda provisória de Sofia, provocando um abalo sísmico nas relações familiares e reacendendo velhas feridas. Tudo começa quando Danilo, preocupado com o estado de Filipa, descobre que os remédios que ela vem tomando foram adulterados. O rapaz tenta ajudá-la em segredo, substituindo os comprimidos falsos por outros verdadeiros. Por alguns dias, a empresária mostra sinais de melhora. Dorme melhor, fala com mais lucidez e até volta a trabalhar. Mas a calmaria dura pouco. Jaques descobre o plano, invade o quarto da cunhada e toma de volta as cartelas originais, as mesmas que ele havia manipulado. Ninguém tira o controle dela de mim, murmura o vilão com um olhar frio e decidido. Com os efeitos das drogas novamente em seu corpo, Filipa começa a perder o equilíbrio. Tem alucinações, desmaios e lapsos de memória. Num desses surtos, pega o carro e sai dirigindo desorientada pela estrada. O acidente é inevitável, o veículo capota e Filipa é resgatada em estado grave. A notícia se espalha rapidamente e Samuel, tomado pelo desespero, corre até o hospital. Lá, vê Sofia chorando ao lado de Yara e decide que não pode mais permitir que a menina viva sob aquele risco. Enquanto Filipa luta pela vida, Samuel toma uma decisão drástica. Entra com pedido de guarda provisória. O argumento é contundente: instabilidade emocional e negligência por parte da madrasta. Vivian, advogada e amiga antiga da família, ajuda o rapaz a montar o processo com base nos laudos médicos. Não é vingança, é proteção, diz Samuel, firme, embora sua voz trema. A decisão judicial sai rápido. Sofia passa oficialmente aos cuidados do irmão, o que causa uma explosão de reações dentro da mansão Boaz. Jaques, ao saber da notícia, surta. "Esse moleque ousou me enfrentar!" grita, quebrando copos e derrubando papéis sobre a mesa. Ele sabe que com Sofia nas mãos de Samuel, seu plano para dominar a fábrica está em risco. A menina, herdeira legítima de parte das ações da Boaz, era a chave que ele precisava para consolidar seu poder. Filipa, ainda se recuperando do acidente, acorda confusa no hospital. Quando descobre que perdeu a guarda da enteada, entra em desespero. "Ele me tirou tudo, até minha filha de coração", lamenta entre lágrimas. Jaques, cínico, se aproxima e a envolve num falso consolo.
Você não perdeu nada, Filipa. A gente vai lutar por isso juntos. Eu não vou deixar esse garoto destruir o que é nosso. Por trás do discurso protetor, o vilão planeja manipular a situação e a própria Filipa para retomar o controle da empresa. A tensão cresce quando Samuel aparece no quarto do hospital. O encontro é tenso, carregado de mágoas antigas. Eu só fiz o que precisava, Filipa. Sofia precisa de estabilidade e você não está bem, diz ele tentando manter a calma. A mulher o encara com raiva. Você não entende! Eu sempre cuidei dela como se fosse minha. E agora vem me arrancar isso? A voz de Filipa ecoa pelos corredores, chamando a atenção da equipe médica. Jacques observa tudo à distância, satisfeito com o caos que ajudou a criar. Nos dias seguintes, a guerra entre eles se intensifica. Filipa, com o apoio de Jacques, promete recorrer da decisão. Já Samuel se fecha em casa, tentando criar uma rotina saudável para Sofia. Léo, a babá, o apoia, mas percebe o peso emocional do rapaz. Você fez o certo, mas não vai ser fácil, avisa. Samuel, exausto, responde. Eu só quero que ela tenha paz, Léo. Mesmo que o resto do mundo me odeie por isso. Enquanto isso, Jacques articula nos bastidores. Ele convence Filipa a depor contra Samuel, insinuando que o rapaz a manipulou para roubar a menina. Foi tudo um plano, Filipa. Ele quer o poder. Ele quer o dinheiro de Sofia, diz o vilão, distorcendo a verdade. A empresária, ainda fragilizada, começa a acreditar. No mesmo período, Vivian descobre uma pista que pode mudar tudo. O histórico médico de Filipa mostra traços de substâncias controladas que nunca foram prescritas oficialmente. Esses remédios não vieram da farmácia certa. Alerta ela a Samuel, que fica em choque. A partir daí, o rapaz decide investigar por conta própria. Ele pede ajuda a Danilo, e juntos descobrem que Jacques esteve comprando medicamentos com o nome de outra pessoa. Enquanto a verdade se aproxima, Sofia começa a sentir o peso da guerra entre os adultos. Ela tem pesadelos, sente falta de Filipa e se culpa por tudo o que está acontecendo. Samuel tenta confortá-la, mas o ambiente é de tensão constante. Não é culpa sua, meu amor. Nada disso é, diz ele, abraçando a menina. Porém, o olhar distante de Sofia mostra que a dor é profunda demais para palavras. Jacques, percebendo que o controle está escapando, parte para o ataque. Ele suborna um funcionário do tribunal e tenta acelerar uma perícia falsa que comprove a instabilidade de Samuel. Ao mesmo tempo, pressiona Vivian nos bastidores, oferecendo uma quantia para que abandone o caso. A advogada recusa, e isso só aumenta a fúria dele. Você não tem ideia de com quem está mexendo, ameaça o vilão antes de sair da sala batendo a porta. Filipa, aos poucos, começa a se dar conta das manipulações. Ela encontra um bilhete entre as coisas de Jacques com instruções sobre as trocas dos medicamentos. Administrar conforme necessidade. Evitar melhora repentina, está escrito. O choque é devastador. Ela lembra dos momentos de confusão, das quedas, do acidente, e tudo passa a fazer sentido. Meu Deus, o que ele fez comigo? Murmura em prantos. Mas antes que consiga reagir, Jacques percebe que foi descoberto e muda de tática. Ele se aproxima dela com doçura, finge arrependimento e promete se redimir. Eu só queria te proteger, Filipa. Você estava perdendo o controle. Eu fiz tudo por amor. As palavras são falsas, mas conseguem confundi-la. A guerra pela guarda de Sofia vai atingir o auge quando Samuel decide dar um novo passo contra Jacques e Filipa, agora consciente de que tudo foi uma grande manipulação. Determinado a proteger a menina e acabar com o império de mentiras, o rapaz começa a juntar provas de que Filipa foi vítima de um plano cuidadosamente arquitetado. Danilo entrega a ele um pendrive com registros das mensagens trocadas entre Jacques e um farmacêutico que adulterava os medicamentos. Nos arquivos, há áudios, recibos e até filmagens mostrando Jacques retirando caixas de remédios falsificados. Com isso, ninguém mais vai duvidar do que ele fez, diz Danilo. Samuel respira fundo, sentindo o peso de tudo o que viveu. Chegou a hora de acabar com esse ciclo, afirma, decidido. Enquanto isso, Filipa começa a enfrentar uma crise existencial.
Confrontada pelas lembranças do acidente e pelas descobertas recentes, ela se afasta de Jacques. Eu fui sua marionete, você me destruiu, grita, antes de expulsá-lo do quarto. O vilão, sem perder a pose, apenas sorri. Você ainda vai voltar para mim. Porque sem mim, Filipa, você não é nada. Mas, pela primeira vez, ela não se deixa intimidar. Na mansão Boaz, o clima é de tensão e medo. Sofia percebe que algo está para acontecer. A menina desenha uma família separada por um muro. De um lado, Samuel e Léo, do outro, Filipa e Jacques. O desenho cai no chão e Léo o vê com o coração apertado. Ela entende tudo, mesmo sem ninguém contar, diz emocionada. Samuel se aproxima e promete: eu vou derrubar esse muro, custe o que custar. A audiência definitiva da guarda se torna o palco de um confronto épico. Filipa aparece, dessa vez mais lúcida e sem Jacques ao lado. Samuel entrega as provas da sabotagem e Vivian apresenta os documentos que ligam Jacques à falsificação de remédios. O juiz escuta em silêncio, enquanto Filipa, nervosa, decide falar. Tudo o que aconteceu comigo foi culpa dele. Ele me drogava. Eu achava que estava doente, mas era ele quem me fazia adoecer. A revelação provoca murmúrios no tribunal. Jacques tenta interromper, mas é contido por seguranças. Seu rosto, outrora impassível, agora revela o medo de quem vê o castelo desmoronar. O juiz decreta que a guarda de Sofia continuará com Samuel até o encerramento das investigações. Filipa, chorando, agradece ao rapaz. Você foi o único que me viu como eu era de verdade. Eu só quero que ela fique bem. Samuel segura a mão dela e responde: Sofia sempre vai ter 2 corações que a amam, Filipa. O resto a gente conserta depois. Samuel tomará uma atitude capaz de abalar todas as estruturas da família. Depois de dias de angústia e incertezas, ele anunciará que conseguiu na justiça a guarda provisória de Sofia, deixando Jacques completamente fora de controle. A decisão do rapaz será o resultado de uma sequência de acontecimentos que transformarão a vida de Filipa em um verdadeiro pesadelo. Tudo começará com uma sabotagem silenciosa. Jacques, disfarçando frieza com falsa preocupação, trocará os remédios de Filipa, alegando que quer ajudá-la a se recuperar do estresse. Mas, na verdade, o vilão estará iniciando um plano perverso para afastar a mulher da sobrinha e, de quebra, eliminar qualquer obstáculo entre ele e o controle total do patrimônio de Boaz. Filipa começará a apresentar sintomas estranhos, tonturas, lapsos de memória e desmaios repentinos. Nina, preocupada, tentará convencê-la a procurar um médico, mas Jacques sempre aparecerá com uma desculpa pronta, alegando que é apenas cansaço emocional. Danilo, observando tudo de perto, passará a desconfiar das intenções do vilão. Certa noite, ao ver Jacques manipulando uma caixa de comprimidos, ele perceberá que há algo errado. Movido pela culpa e pelo medo, Danilo procurará Nina para contar o que viu, mas a jovem reagirá mal. Você só quer colocar minha mãe contra o Jacques. Eu sei o quanto ela está cansada e você não tem o direito de interferir, dirá com os olhos marejados. Desesperado, Danilo insistirá, mas Nina o expulsará, acreditando que ele age por despeito. Enquanto isso, Filipa ficará cada vez mais debilitada. As crises se intensificarão e ela começará a perder o controle das próprias ações. Certo dia, ao tentar buscar Sofia na escola, sofrerá um desmaio ao volante e se envolverá em um acidente grave. O carro ficará destruído e Filipa será levada inconsciente ao hospital. Sofia, apavorada, chorará nos braços de Samuel, que não desgrudará dela um só instante. Eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar, Sofia, nem o destino, nem ele, dirá, num tom firme que deixará clara a guerra que está prestes a começar. A notícia do acidente se espalhará rapidamente. Jacques, fingindo consternação, correrá para o hospital, mas será recebido com olhares de desconfiança. Vivian, advogada e amiga de Samuel, perceberá a frieza do vilão e aconselhará o rapaz a agir rápido. Se você quer proteger essa menina, faça isso agora, antes que ele encontre uma maneira de tirá-la de você de vez, alertará. Determinado,
Samuel solicitará que Vivian entre com um pedido de guarda emergencial, alegando que Filipa não tem condições físicas nem emocionais de. Uma equipe de assistência social fará visitas à mansão para reavaliar o ambiente e a guarda de Sofia. Até segunda ordem, a criança ficará sob custódia temporária do requerente, decretará o magistrado. A decisão deixará Samuel emocionado e Sofia eufórica. Quer dizer que eu posso ficar com você, tio? Perguntará a menina, abraçando-o com força. Pode sim, minha pequena. Agora você está segura, responderá ele, com lágrimas nos olhos. Mas nem tudo será comemoração. Ao saber da notícia, Jacques surtará. Sozinho em seu escritório, ele quebrará tudo o que estiver ao alcance. Ele acha que vai me vencer? Acha mesmo que vai me tirar o que é meu? Gritará fora de si. Seu reflexo no espelho revelará o olhar enlouquecido de um homem que perdeu o controle. Pouco depois, ele procurará Vivian para tentar reverter a decisão. O senhor sabe muito bem que essa guarda é irregular. Samuel está manipulando a menina contra a própria família. Tentará argumentar, mas a advogada o interromperá com frieza. Irregular é drogar uma mulher e colocá-la em risco. O senhor devia se preocupar menos com a guarda e mais com o que vai responder diante da justiça. Enquanto Jacques planeja sua vingança, Filipa desperta no hospital, confusa e fragilizada. O que aconteceu comigo? Perguntará, sem entender o motivo dos curativos. A médica explicará que ela sofreu uma crise repentina de desmaio e quase perdeu a vida. É milagre estar viva, Filipa. Mas ainda precisamos investigar a causa dos seus sintomas. Quando ficar sozinha, ela notará a ausência de Sofia e entrará em desespero. Cadê minha filha? Cadê minha menina? Repetirá até que a enfermeira diga: ela está com seu irmão. Está segura. A reação será devastadora. Lágrimas, culpa, medo e, no fundo, um pressentimento. O acidente não foi um simples acaso. Nas semanas seguintes, Samuel tentará reconstruir uma rotina estável para Sofia. A menina voltará à escola e, aos poucos, começará a sorrir novamente. Mas o perigo continuará rondando. Jacques contratará um detetive para seguir cada passo deles. Eu quero saber onde ele mora, o que come, com quem fala. Nada de erros desta vez. Ordenará, deixando claro que não aceitará a derrota. Marlon e Léo perceberão que algo estranho está acontecendo e se colocarão ao lado de Samuel. Ele não vai sossegar. Se precisar, a gente acampa na porta da casa para garantir a segurança da menina, dirá Marlon, demonstrando lealdade. A partir do momento em que Samuel consegue a guarda provisória, o equilíbrio de forças muda radicalmente. A notícia se espalha e provoca uma reação em cadeia. Os empregados da mansão, antes temerosos diante de Jacques, passam a olhá-lo com desconfiança. Ele sente o cerco se fechar. A cada ligação, a cada mensagem interceptada, o vilão percebe que seus segredos estão prestes a vir à tona. A paranoia toma conta. Ele começa a desconfiar de todos, inclusive de Nina, a quem tenta manipular novamente. Você viu o que seu tio fez? Ele te afastou da sua mãe. Quer te usar para me atingir, dirá Jacques, fingindo comoção. Nina hesitará, dividida entre a raiva e a dúvida, mas o olhar de Jacques, frio e calculista, a deixará em silêncio. Em seguida, ele trancará a porta do escritório e, sozinho, abrirá uma pasta com documentos falsos. Se Samuel pensa que vai me derrubar, é porque ainda não me conhece direito. Ele não sabe o quanto eu posso ser perigoso. Enquanto isso, Samuel, agora responsável legal por Sofia, viverá dias de apreensão. A menina ainda tem pesadelos com o acidente da mãe e chora todas as noites pedindo para vê-la. Ela vai ficar bem, meu amor. A gente só precisa esperar um pouco, consola o tio, tentando esconder a própria aflição. Vivian o orienta a manter distância de Jacques e reforça a importância das visitas dos assistentes sociais. Eles estão observando tudo, Samuel, cada detalhe. Qualquer deslize pode pôr tudo a perder. Na mansão, Filipa recebe alta, mas continua confusa. Ela tenta recordar o momento do acidente, mas as lembranças são fragmentadas.
como flashes quebrados. Sente o gosto amargo de remédio na boca, um enjoo constante e uma sensação de que algo foi arrancado dela. Não pode ter sido só um desmaio. Algo está errado, murmura, sozinha. Ao vasculhar seu criado mudo, encontra uma cartela de comprimidos trocada. O nome na receita é de outro médico. A ficha começa a cair. Filipa decide procurar Samuel. A cena do reencontro é tensa. "Você me tirou minha filha, Samuel", dirá ela com voz trêmula. O rapaz tenta explicar. "Eu te protegi, Filipa. Você quase morreu. E o culpado está bem debaixo do seu teto." Mas ela se recusa a ouvir. Jacques chega em seguida fingindo preocupação e envolve a cunhada num abraço falso. "Deixa, Samuel. Eu cuido dela. Você já fez o suficiente." O olhar dos dois se cruza. Um duelo silencioso, carregado de promessas e rancor. Nos bastidores, Jacques articula sua retaliação. Ele suborna um funcionário do tribunal para obter acesso ao processo e forja um relatório alegando negligência de Samuel com a guarda. Em paralelo, tenta usar a mídia local para manchar a imagem do rapaz. Um homem instável assume a guarda de uma criança em meio a uma tragédia familiar. Estampa um jornal que misteriosamente chega à redação. A notícia da perícia cai como uma bomba. Filipa, devastada, percebe que foi vítima do próprio irmão. "Ele quase me matou", sussurra em prantos. Em choque, ela decide depor a favor de Samuel, mas antes de conseguir chegar ao fórum, sofre uma nova crise. Jacques, desesperado para silenciá-la, invade o hospital e tenta levá-la à força. O clima é de puro suspense. Enfermeiros tentam intervir, e o vilão, acuado, foge pelos fundos. Enquanto isso, Samuel é avisado por Vivian. Ele tentou sequestrar Filipa. Agora a situação mudou. O juiz vai suspender todos os direitos dele. Samuel segura Sofia no colo e diz: "Chegou a hora da verdade." Mas o destino ainda reserva um último golpe. Jacques, encurralado, arma um plano final, um atentado que pode colocar todos em perigo. Ele promete: "Se eu cair, levo todo mundo comigo."